Graça e paz, meus amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou a missionária Josailde e hoje a palavra de Deus nos fala sobre liberdade, quebrando correntes. Você acha que você está preso em alguma situação? Tem algo em sua vida que parece que está travada, amarrada? Tem pessoas que vivem acorrentados. Mas o Espírito Santo de Deus nos fala, a palavra de hoje é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não há quem te prenda, não há nada, nem ninguém que possa prender as nossas vidas, tirar nossa liberdade, fechar os nossos caminhos, porque onde o Espírito Santo do Senhor habita, há liberdade. E o nosso coração, o templo do Senhor é o nosso corpo, é a nossa mente. Entregamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, entregamos e falamos. Leva os meus pensamentos cativos a Jesus, e nada, nem ninguém, nem no espiritual, nem no mundo natural, pode prender uma pessoa que ela carrega o Espírito Santo de Deus, que ela crê na palavra de Deus, que ela tem o conhecimento. Por isso que é muito importante, meu irmão, minha irmã, você escutar a palavra de Deus todos os dias, porque na palavra de Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você conhece a verdade, quando às vezes eu oro aqui no canal, a oração de Jesus, que fala assim: Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostra a verdade. E Ele te mostra a verdade sobre a tua vida, sobre a tua casa, tudo que diz respeito a você. Ele te dá discernimento espiritual para você discernir tudo que vai na sua direção, todas as pessoas, até um momento desagradável que você pode desviar dele com oração e com atitude. Nós não podemos viver no mundo natural como se não existisse um mundo espiritual, porque existe o bem e o mal, Deus e o inimigo das nossas almas. Então tem pessoas que elas não querem de forma alguma ser obediente a Deus. É uma decisão, porque tem o livre-arbítrio. Então você, minha irmã, meu irmão, não pode se enganar. Às vezes você vive debaixo de uma opressão de outra pessoa pela uma decisão dela. Aí você começa a orar por essa pessoa e a sua vida fica travada. Por quê? Porque você deixa de cuidar de você. Isso não é egoísmo, isso é o Espírito Santo abrindo os teus olhos, quebrando correntes, tirando peso de cima de você. Aí você ora só por aquela pessoa. Aí a sua vida ela começa a ficar travada. Por quê? Não é para você deixar de interceder por pessoas, mas se você começa a cuidar de algo que você vê que é uma decisão da pessoa e ela não quer sair dos caminhos errados, aí você deixa de orar por você, você deixa de pedir o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus para a sua vida, aí você começa a ficar desanimado, desanimada, porque você deixa de cuidar dos seus interesses, das suas prioridades, e você prioriza outra vida. Eu vou dar exemplo de pessoas que deixam de viver a sua liberdade em Cristo Jesus. A liberdade que temos é na obediência a Deus, não é para fazer coisas erradas. Pelo contrário, a liberdade é fazer coisas certas e dormir em paz. Quando você faz a coisa certa, você sabe que você está agradando a Deus. Aí você tem as bênçãos da obediência. Mas a palavra de hoje fala em João, também tem um complemento, João
capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, livres de culpa. Porque tem pessoas que se culpam porque o seu casamento não dá certo, porque a outra pessoa está fazendo coisas erradas e a pessoa, ela se sente oprimida, presa, algemada, sabe, acorrentada, carregando correntes. Tem pessoas que arrastam correntes em um relacionamento que vive sozinha, porque tem pessoas que passam o tempo inteiro mais sozinhas do que acompanhada, tentando mudar a vida do outro. E a gente, ninguém muda ninguém. A gente ora, entrega nas mãos de Deus, mas você tem que orar para que Jesus abra os seus caminhos, que tire as vendas dos seus olhos espirituais. Porque no livre-arbítrio, quando uma pessoa decide a fazer o que ela quer de errado, buscar lugares errados, viver em roda de zombadores, roda de pessoas que zombam do que é certo, do que é justo, aquela pessoa que está lá fora, quando ela vai para a sua casa, ela leva com ela uma carga muito pesada. E se você não orar por você, se você for a pessoa que está em casa, fazendo oração, cuidando da família, cuidando da sua vida e sendo submissa a uma pessoa que está no caminho errado, você está me entendendo essa palavra. Deus quer quebrar correntes hoje, quer quebrar, tirar pedra de tropeço do seu caminho, porque a pessoa não pode assumir os erros dos outros, nem pode se sentir culpada, porque aquela pessoa não quer sair do caminho errado. Tem o Salmo, é o Salmo de número 1, fala, eu acho que é o Salmo de número 1, que fala que não é para feliz o homem, perdão, deixa eu ver aqui, porque eu gosto de falar na palavra, e quando você segue a palavra de Deus, quando você coloca em prática, olha o que diz no Salmo número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aquilo que eu falei, você escutar a palavra de Deus todos os dias te faz forte, corajoso, corajosa, independente da situação, porque quem quebra as nossas correntes espirituais no mundo natural é o Espírito Santo de Deus, porque ele te dá força, ele te dá coragem, ele te liberta do medo, cai por terra todo medo, e não há quem possa, com alguém que é espiritual, que ela carrega o poder maior, que é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Aí continua, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então não é para ficar com medo, agarrado a uma situação tenebrosa. Tem pessoas que estão vivendo situações tenebrosas porque elas querem mudar a vida de outras pessoas. Você pode mudar a sua, e você mudando a sua, você muda a vida de muitos oprimidos, de muitos dependentes, porque muitas pessoas vivem e levam a família inteira para um cativeiro emocional. Eu vou dar um exemplo direto e muito claro. Mulheres que vivem dependentes financeiramente de pessoas que são erradas, de homens que saem, se juntam com bebedeira, com pessoas erradas e levam para casa destruição, levam medo, levam desespero, e as famílias ficam oprimidas. Se criam crianças e jovens dependentes do medo, assustados, traumatizados, pessoas angustiadas, mulheres que não dormem direito com medo quando chega o final de semana, mães de famílias que
querem trabalhar e são oprimidas para não trabalhar, para não ter a sua liberdade. E hoje a palavra de Deus fala, aquele que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Dá fruto no tempo certo. Aquele que confia, aquela que confia em Deus, no Senhor, aquele que vive debaixo de jugo, aquele que tem medo, seja livre. Deus te fez para ser livre. Talvez hoje você se pergunte, de que sou livre? Você é livre do poder do pecado, livre da manipulação e do controle de pessoas controladoras, de pessoas que colocam pensamentos ruins na sua mente, de que você não vale nada, de que você não vai conseguir, de que você sozinha, você não consegue nada. Mas quem está conosco é maior do que quem está do outro lado. Veja, a nossa dependência é de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você coloca a sua dependência e fala, Espírito Santo de Deus, me ilumina, me guia, vem, fica comigo, me dá poder, me liberta do medo, me tira do cativeiro, quebra todas as correntes espirituais e no mundo natural, me faz forte e corajosa, me dá voos de águia, como diz na tua palavra. Aqueles que esperam no Senhor, eles voam alto como águia, correm e não se cansam e renovam suas forças. Espírito Santo, começa a clamar, começa a pedir, aí cai por terra. Você se livra de se comparar com todo mundo. Às vezes você olha e fala assim, mas se eu tivesse a coragem de alguém foi muito corajoso e deu certo, mas eu não tenho como. Tem sim, você é filha do mesmo pai, dessa outra pessoa que você se comparou. Não se compare com ninguém. Você é muito especial, amado, amada de Deus. Você que quer fazer as coisas certas. Você que quer viver uma vida livre, livre de pensamentos ruins, livre do medo, livre de prisões, de lugares assustadores. Tem pessoas que não conhecem esse outro lado, o lado assustador do mundo. Mas tem pessoas que vivem o lado assustador, o medo de passar necessidade, aí fica debaixo de opressão, o medo de não ter o pão do outro dia, o dinheiro do aluguel, e depende do outro, e esse outro pisa, machuca, fala coisas que não deve e oprime, assim como tem crianças e animais passando por opressões horrorosas. Aí a gente faz de conta que está tudo bem. Você não pode viver uma vida de faz de conta, porque o Espírito Santo, ele pode agir em teu favor, ele age em teu favor, em favor daqueles que buscam e esperam em Deus. Você pede força, você pede coragem e Deus faz uma grande transformação. Abre portas que ninguém fecha, quebra cadeados, quebra correntes. Hoje cai corrente de vida de pessoas que estão oprimidas. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. É a palavra de Deus, não é a minha. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Que haja liberdade em nossos lares. Liberdade, que haja o fruto do Espírito Santo, a paz, a alegria, o renovo, a esperança, que você veja em você um mais que vencedor e não se sinta perdedor, perdedora. Não tem tempo para Deus operar e fazer a transformação na sua vida. Ore por você, peça a Deus por você, tem grande transformação.
tem grande mudança. Deus é o dono do ouro e da prata e Ele entrega para quem Ele quer. E Ele abençoa todo aquele e aquela que espera nele, que confia nele e que vai porque o Espírito Santo está quebrando correntes. Hoje cai e tem quebra de correntes na tua vida, na vida de todo aquele que está desesperado, angustiado, oprimido. Deus não criou os filhos deles para ser escravo. Deus criou os filhos dele para ser livre. E Deus não compactua com maldade, com perversidade, com palavras agressivas. Deus é um Deus de paz, de amor, de união, de alegria. E hoje Deus está transformando vidas, está libertando pessoas de cativeiros no mundo espiritual e cativeiros no mundo natural. Não é com brigas, não é com palavras que você vai vencer a guerra, mas com oração, pedindo a Deus, junto comigo, a cura da mente perturbada, de tantos pensamentos ruins, de tantas palavras ruins que foi lançada na sua vida. Hoje cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, eu vou orar por você e Deus está nos abençoando, abrindo os nossos caminhos e ninguém acorrenta os filhos de Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, ó Santo Espírito de Deus, Espírito Santo, doce amado Espírito Santo, entra em nossos lares, cuida das nossas vidas, liberta as mentes de todo aquele e aquela pessoa que está angustiado, com tantos pensamentos ruins, faz cair por terra, Senhor. Nos livra, dá liberdade no Espírito, abençoa grandemente o teu povo, vem com transformação na vida física, na saúde física, mental, emocional, espiritual, tira todas as correntes, quebra correntes no mundo espiritual, limpa os nossos lares de toda opressão. Ó Espírito Santo, entra com tua luz em nossos lares, ilumina cada centímetro dos nossos lares. Nós consagramos a ti todas as áreas das nossas vidas. Cuida dos teus filhos e filhas, coloca o teu povo de pé e quebra todas as correntes no mundo natural e no mundo espiritual. Vem com prosperidade do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Ó doce amado Espírito Santo, queima com teu fogo consumidor todo o mal que chegou na vida do teu povo. Queima tudo que foi enviado de mal, de palavras de maldição, de medo, de angústia, de falta de sono, de perturbação mental. Queima toda ansiedade e abençoa grandemente a vida do teu povo. Abençoa as crianças e os animais. Protege as suas famílias, protege os nossos lares. Nos abençoa com uma imensa bênção dos céus, que na nossa vida não haja nada quebrado, nada faltando, que não falte paz, que não falte alimento, que não falte saúde, que não falte alegria, que não falte vitória, que não falte as tuas bênçãos em nossas vidas e nada fora do lugar. Aquilo que não vem de ti, Pai, afasta de nós, e aquilo que vem de ti, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que saibamos valorizar o teu amor, as tuas bênçãos e a tua santa presença, doce amado Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Orem comigo, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos de toda maldade humana e espiritual. Livra-nos do homem sanguinário.
porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.